Meus amores, bom dia. Mais uma aula, né, com a graça de Deus. Essa semana, tia crê que será apenas revisões dos conteúdos que a gente estudou, certo? Então, só é vocês relembrar, podem olhar o livro, que tem todos os conteúdos. Hoje, nossa aula é de matemática, também para copiar no caderno, pois infelizmente a gente não tem como imprimir a atividade, né? Porque a gente não pode estar indo na escola para poder pegar essas atividades xerocadas. Então, vocês vão copiando no caderno, tá certo? Vamos lá? De matemática, uma revisãozinha. Não se assuste, gente. Matemática não é um bicho de 7 cabeças. É apenas mais uma matéria, né? Mas as pessoas têm isso em mente, que matemática é chato, matemática é complicado. Mas basta você se interessar por qualquer matéria, que ela se torna leve, divertida e tranquila, certo? Então, vamos lá. A maioria do que a gente vai ver aqui é o que a gente já viu em sala de aula, certo? Não tem nenhum que a gente não viu em sala de aula nessa atividade. A atividade vocês vão copiar no caderno, certo? Porque como a tia já explicou, não tem como xerocar, tá bom? Então, vimos os números naturais, né? Que são os números de 0 ao infinito, certo? E vimos a decomposição. O que é a decomposição? Ó, decomposição, né? Aqui temos alguns exemplos. O número 15, como é que eu decomponho ele? 10 mais 5. Ou seja, vocês lembram que lá eu disse, gente, pega o primeiro número, coloca e vê quanto número vem depois e coloca um 0. Lembra que eu falei isso? Então, ó, botei um aqui e vem quanto número depois do 1? Só um, então eu acrescento só um 0. Boto 5 aqui, vem algum número depois do 5? Não, então vai dar 5. Lembram dessa dica que eu dei? A mesma coisa no restante número, 250. Só é você escutar como você lê o número 200, ó, 250, tá vendo? É isso, decompor é você botar tudo em 0, certo? Os númerozinhos com 0, ou seja, centena, dezena e unidade exata, tá? Aqui, ó, esse maior, 1389. Você falando, você já sabe decompor só falando. 1389. É bem facilzinho. Mas para quem não sabe desse jeito, você vai fazer como tia disse. Pega o primeiro número, coloca lá e vê quanto número vem depois dele e acrescenta a quantidade de 0. Vem quanto número depois de 1? 1, 2, 3. Então, eu boto 3, 0. Boto o 3 lá, aqui. Vem quanto número depois do 3? 1, 2. Então, eu vou acrescentar 2, 0. Tá entendendo? E por aí vai. A mesma coisa com o número grande. Vai ser a mesma coisa. Isso não é difícil. Vimos também escrita por extenso. O que significa escrita por extenso? Significa escrever um número como a gente lê, como a gente fala. Aqui, ó, ele está escrito em números, em algarismo, né? 12. Mas a escrita por extenso é o nome desse número, né? 12. Se escreve 12. 254, ó. 254. 987, 1549. Não precisa colocar nada de vírgula, só boto o E, certo? Sucessor e antecessor de um número. O que vem antes se chama antecessor. O que vem depois é o sucessor. Isso acontece em números, em famílias. Por exemplo, minha antecessora, quem veio antes de mim é minha mãe, né? E eu, se eu tiver um filho um dia, vai ser meu sucessor, porque ele vai vir depois de mim. Entendeu como é? A mesma coisa com o número. Por exemplo, o número 20, seu antecessor é 19, pois vem antes. E seu sucessor é 21, pois vem depois. Outros exemplos, ó. 56, quem é que vem antes? Os antecessores estão tudo de vermelho. Então, antecessor é quem vem antes, 54. Sucessor, 57, que vem depois, certo? Prestar atenção quando tiver 99, certo? Sempre vai arredondar para 100, para 1000, para 500, 600, vai ficar com 0. Por exemplo, 99, só é você contar, certo? Só é contar, é bem fácil, veja. 100, quem é que vem antes de 100? 99, só é ter que diminuir 1. E o sucessor só é aumentar 1. Quem é que vem depois de 100? 101, certo? Por aí vai, isso é fácil.
Sólidos geométricos, vimos e fizemos até trabalho em sala de aula, né? Corpos redondos são aqueles são os que rolam, perdão. Corpos redondos são os que rolam. Se eu colocar ele, ele vai sair rolando. Por exemplo, o cilindro, que é como se fosse o copo, lembram? O cone, que é um chapéu de aniversário, por exemplo, né? E a esfera, que é uma bola. Então, esses três aqui são corpos redondos, certo? E esses daqui que não rolam, ou seja, não tem nenhuma parte arredondada, são os poliedros, certo? E a gente vê, ó, todos os corpos redondos têm a parte arredondada. E os poliedros não têm, eles não rolam. Então, quem são eles? O cubo, pirâmides. Eu disse a vocês que pirâmide e prisma depende da sua base para eu chamar ele. Por exemplo, pirâmide de base triangular. É uma pirâmide que o chão dela, a base que eu apoio nela em algum lugar, é um triângulo. Pirâmide de base quadrangular ou quadrada, que embaixo dela é um quadrado, né? A base dela é um quadrado. Pirâmide de base pentagonal, quer dizer que ela tem 5, né? Que o lado dela embaixo tem 5, né? E hexagonal, que é essa daqui, quer dizer que tem 6, ó. Tá vendo aqui, ó? Quer dizer que tem 6. Isso aqui é a base das pirâmides. Por isso que elas mudam de nome, de acordo com a sua base. A mesma coisa acontece com o prisma, né? Tem prisma triangular, quadrangular, hexagonal e pentagonal, tá bom? O que muda do prisma para a pirâmide? A pirâmide, ela é formada, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Descendo. Ela é formada por um triângulo, por vários triângulos. Lembra? Estudamos já isso, ó. Vários triângulos, tá? E o prisma não, ele é formado por retângulos, né? Aqui tem um triângulo porque é a base. Isso aqui é um prisma de base triangular, por isso que tem um triângulo. Mas as faces dele, de um prisma, é sempre retangular, tá? E a pirâmide triangular. Temos também o paralelepípedo, que é uma caixa, tipo uma caixa, né? E também, a diferença do prisma para a pirâmide é que o prisma, ele tem duas bases, ó, um em cima e um embaixo. Ou ele pode ser apoiado de um lado ou pode ser apoiado do outro. E a pirâmide, ela só tem uma. Aqui é uma pontinha, ó, certo? E tem os elementos dos poliedros, que a gente estudou, que é face, aresta e vértice. O que é a face? Os lados de um poliedro, né? Ó, isso aqui é uma face, isso é uma, isso é outra, isso é uma, isso é outra. Prestar atenção, porque um poliedro tem cima, baixo, esquerdo, direito, frente e trás, certo? Porque tem gente que olha a imagem aqui e pronto, essa, por exemplo, é um cubo. Acha que só tem essas 4 que dá pra mim ver. Não, mas eu tenho que imaginar. Pega um cubo na mão e imagina. Tem a parte que eu seguro, tem a de cima, tem a da frente, tem a de trás, tem a do lado e de outro. Vai dar mais do que 4, não é verdade? Então, prestar atenção nisso, certo? Aresta é o quê? As linhas, todas as linhas. Às vezes, vem as linhas em pontilhado, né? Aí você cobre com lápis e conta com ela também, certo? E os vértices são os pontinhos, cada encontro de linha, ó. Essa linha com essa, tá vendo? Ó, um vértice aqui, aqui tem outro, aqui tem outro. Eu não posso botar um vértice aqui, por exemplo, porque é a mesma linha. Ela não tá se encontrando com nenhuma outra, tá? Vou copiar no caderno essa atividade. São 5 questãozinhas, bem facilzinho, tá? A primeira, façam um cabeçalho, né? Vocês já sabem. Isso daqui, pula linha, que é o X. A primeira está dizendo assim, decomponha os números a seguir. É colocar aquele 0 mais, lembram? Já expliquei no começo do vídeo. O 2, vocês vão dizer o antecessor desses números e o sucessor. Vocês fazem tipo uma tabelinha no caderno, tá? Bota os números no meio e aqui vai botar o sucessor e aqui os antecessores de cada um. No 3, vocês vão escrever por extenso. Quer escrever por extenso? Como eu falo, como eu leio. 307. Então, vou escrever 307. Preste atenção na escrita, certo? Pontuação, letra maiúscula no começo das frases. Tia não está esquecida disso.
O 4. Classifica os sólidos geométricos em corpos redondos ou poliedros. Tentem desenhar da melhor maneira que vocês conseguirem, certo? Não precisa ser perfeito. Desenhem como vocês conseguirem. Aqui a gente tem o cubo, né? Aí vocês vão desenhar e vão botar o nome dele. Ao lado vocês vão dizer, ó, aqui a linha para vocês dizer se o cubo é um corpo redondo ou um poliedro. A mesma coisa com o prisma e a mesma coisa com o cone. Aí vai botar. Se for um corpo redondo, vai botar corpo redondo. Se for um poliedro, vai botar poliedro. E o número 5, né? Tia esqueceu de botar o número aqui, mas é o número 5. Acontece, né? É para vocês identificar a quantidade de cada elemento. O que é os elementos? A gente já viu ainda agora. Vértice, aresta e face, né? Primeiro você vai dizer o nome da figura, aí vai escrever aqui. Isso é uma pirâmide de base, alguma coisa. E esse daqui é o quê? Uma pirâmide também? Não, tem um nome para ele também. Aí vai colocar, certo? Depois vocês vão dizer o número de suas faces. Quantas faces eles têm? Lembrem, não olhem só pela imagem, imaginem. Se é uma coisa de digamos uma pirâmide triangular, tem 3 lados, né? Então, conta com a base embaixo e os 3 lados que sobem. Então, vai dar uma certa quantidade. A mesma coisa o prisma. O prisma vai contar com em cima, embaixo e o tanto de lado que está rodeando ele. Se vocês prestarem atenção na base, vocês vão saber o número de faces. Arestas, como eu disse, ó, vem pontilhada. Só é passar o traço e conta com ela também. Que arestas é a quantidade de linhas. E vértices, esse já aqui já veio de quebra para vocês, né? São os pontinhos. Aí desse daqui vocês também vão descobrindo e vão anotando aqui. É bem facilzinho essa revisão. Qualquer coisa tem no livro de vocês. Tudo isso, essas figuras, o que são vértices, o que são arestas, tudo, completamente tudo tem no livro de vocês. Na unidade 1 e 2, certo? Qualquer coisa vocês vão lá também. E pode também falar comigo como vocês já sabem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.